tudo em tudo acontecer. Cante e conte até 10. 2, 3, 4. Chame e bolas de sabão levarão até você. Amor, um amor verdadeiro que ninguém pode pegar. Vamos chegando. Do céu, do tamanho do mar, é bonito e quem viver verá. Tentar fazer uma matemática aqui. Amar é bom quando a gente ama, a gente se respeita. Boa noite, boa noite, boa noite. Queria deixar a música tocando aqui bastante. Vou tentar fazer uma matemática aqui, gente, que eu tô querendo gravar para ver se eu consigo publicar no YouTube. Vamos ver se dá certo aqui minha mágica. Bem-vindos! Não é beabá da saúde, não. Não é beabá da saúde, mas vamos voltar a falar de saúde com novos temas. E dessa vez nesse projeto que eu tô muito, mas muito animada, que chama Desvendando o Glaucoma. Por que esse nome? Tô fazendo uma matemática aqui do coisa, não deu certo. Por que Desvendando o Glaucoma? Exatamente para tirar essa venda. O que tá acontecendo, né? Hoje, glaucoma é a doença mais presente no meu consultório. Eu tenho interesse especial por glaucoma, por ter um histórico familiar extremamente importante, né, dos dois lados, tanto materno quanto paterno. E nessa minha filosofia de que nós não somos reféns da nossa genética, veio uma busca insana de frear esse processo. Então, se geneticamente eu já tenho uma predisposição, o que eu, Soraya, posso fazer, o que eu posso oferecer para meus pacientes, para as pessoas que me ouvem, para que a gente não desenvolva essas doenças que geneticamente, entre aspas, a gente poderia estar predisposto. Então, mais importante do que a genética é a epigenética. E já se tem provado muito isso em muitas doenças. E glaucoma ainda se fala muito pouco, ainda está muito apegado a isso, da hereditariedade. E eu digo que a hereditariedade ela acaba funcionando como um excelente álibi para a gente fazer coisas erradas. Então, muitas pessoas, eu vejo muito na minha prática, desenvolve hipertensão cedo e falam, mas meu pai era hipertenso. Aí ficam diabéticos e falam, mas minha avó era diabética. Tudo bem, talvez você realmente tenha esse fator de risco, essa programação genética. Mas para ligar esse botão dessa genética, ou seja, para a gente ativar esse gene, a gente precisa fazer um monte de coisa que a gente consegue ativar, mas a gente também consegue fazer coisas para a gente silenciar esses genes. Então, no glaucoma não deve ser diferente. Eu venho nessa busca e através dessa série de lives que eu vou fazer, o conteúdo todo agora vai ser muito focado. Na verdade, é o mesmo conteúdo, mas vocês vão ver sempre um link entre tudo que eu tenho falado de alimentação, estilo de vida, qualidade de sono, com glaucoma e como as coisas estão conectadas. Então, a live de hoje é para dar um panorama e para vocês entenderem não só o glaucoma, mas todas as doenças, especialmente as doenças oftalmológicas, por eu ser oftalmologista, então tá na minha área, o quanto ela tem íntima relação com o sistema onde o olho está inserido, que é o nosso corpo, né? Deixa eu ver quem já tá aqui. Vão convidando pra gente bater esse papo. Hoje vai ser bem um bate-papo. Como é que vai ser essa programação das lives? Às segundas, 19 horas. Antes, vocês lembram? Era 19h09. O pessoal pensava que era um número cabalístico, assim. Mas não foi, não. Foi meio aleatório. Mas eu resolvi agora ser fixo, assim, 19. Às quartas, às 18, porque 19 horas eu faço um curso de oftalmologia integrativa. Então, para não chocar com esse horário, então, quarta-feira às 18. E sábado, como eu sou madrugadora, que vocês sabem, então eu deixei 8, que eu acho que muita gente já acordou, e aí quem não consegue acompanhar durante a semana, às vezes por causa de trabalho também, vai poder acompanhar um pouquinho no sábado. Dia de segunda vai ser sempre com convidado, vou tentar sempre trazer um convidado bacana. Já estamos com a nossa programação toda de agosto fechada, vocês vão ficar muito surpresos. Não vão ser só especialistas em glaucoma, então a gente vai falar com especialistas em glaucoma, mas vamos
também tratar de meditação, vamos falar de alinhamento de coluna, que tem tudo a ver com o sistema nervoso central. Lembrar que o olho é um prolongamento do nosso cérebro, então ele faz parte embriologicamente do cérebro. Então toda vez que a gente fala em olho, a gente também fala em cérebro. Querem já me fazer perguntinhas? A gente não tem um tema específico, mas quiserem fazer perguntas sobre glaucoma, eu vou dar um passeio um pouquinho sobre a importância da gente falar de glaucoma. E aí muitas pessoas devem estar perguntando o seguinte: ai, doutora Soraya, eu não tenho glaucoma. Essa live é para mim? Será que vale a pena eu acompanhar seu conteúdo se eu não tenho glaucoma, eu não tenho histórico familiar de glaucoma? Bom, se você pretende enxergar bem todas as fases da sua vida, com certeza essas lives te servem. Porque o objetivo final da gente dar diagnóstico de doença, fazer intervenções onde a gente previna adoecimento, ou seja, a gente tome atitudes na nossa vida que faça a gente adoecer menos, isso leva a gente para uma situação muito mais favorável do ponto de vista de preservação visual. Porque no final, o que a gente quer no tratamento de glaucoma? Preservar a visão. Então, controlar uma doença que, na maioria dos casos, ela não tem cura. Então, esse nome cura, ele não se aplica em muitos glaucomas. Alguns a gente pode curar quando são glaucomas secundários, mas não é o montante maior do glaucoma, então ainda é considerado uma doença incurável, mas a gente consegue controlar, ter um excelente controle e, principalmente, preservar a visão. Mas os dados me assustam. Olha só, vou ler aqui para vocês que a Sociedade Brasileira de Glaucoma está muito empenhada nisso, né? E fazendo alguns levantamentos com relação ao grau de informação das pessoas com relação a essa doença tão importante. Então, uma doença que atinge e que cega mais de 11 milhões, gente, 11 milhões de pessoas cegas por glaucoma no mundo. É muita gente. Cerca de 80 milhões de pessoas com glaucoma diagnosticado mundialmente, com previsão de crescimento anual de mais de 2 milhões de pessoas por ano, 2,4 milhões de pessoas ano desenvolvendo essa doença. O que está acontecendo? E o que está acontecendo também que uma vez tendo o diagnóstico, ou seja, dessas pessoas que sabem que tem glaucoma, ainda está tendo cegueira. Por que a gente não está conseguindo frear, reduzir e só vem crescendo? Então, provavelmente existem alguns pontos cegos que a gente ainda não está conseguindo identificar. Então, por isso a gente quer tentar desvendar. Então, talvez, juntando esse monte de conhecimento, a gente consiga criar um algoritmo, talvez, para fazer tratamentos melhores, diagnóstico melhor, prevenção melhor, e que as pessoas tenham esse conhecimento, que à medida que a gente tem esse conhecimento, a gente pode intervir antes mesmo de adoecer. Então, depois desse montante de gente aí com relação ao conhecimento do glaucoma, a sociedade, né, dentro desse levantamento, percebe que mais de 40% não sabem sequer o que é glaucoma, o que é essa doença. Então, a doença que cega tantas pessoas e a cegueira como algo extremamente limitador, né, das pessoas, da maneira de trabalhar. Então, diminui a atividade laborativa das pessoas, diminui a capacidade de se movimentar, maior risco de quedas e acidentes, maior risco de depressão. Então, pacientes que ficam realmente incapacitados, e isso envolve não só a própria pessoa, mas todo o sistema de saúde e também toda a família que está envolvida. Então, sim, hoje é considerado um problema de saúde pública, né? 53% das pessoas desconhecem, ou seja, sabem da doença, mas desconhecem que ela cega. E 90% não sabem que negros e afrodescendentes são um grupo de risco. E nossa população é o quê? Afrodescendente. Então, nós somos de risco, né? Fora outros fatores que também vão aumentar muito o risco de desenvolver o glaucoma. Então, qual a definição de glaucoma? Se a gente procurar em vários livros, em vários autores, a gente vai encontrar definições diferentes. Por quê? Porque é uma doença multifacetada, mas basicamente ela é uma neuropatia, ou seja, uma doença do nervo óptico, com algumas características do formato do disco do nervo óptico. Então, o nervo, imagine hoje eu não tô com nem olhinho aqui, mas a gente tem um globo, imagine o olho como uma bola, e essa bola tem um cabo de força que leva até o cérebro. Então, ela tem um cabo de energia que leva tudo que é captado dentro dessa máquina fotográfica
para o olho, ela precisa ser processada. E esse processamento vai via esse cabo, que é o nervo óptico, até o nosso cérebro e precisa essa informação ir e voltar. Qualquer coisa que aconteça nesse trajeto faz com que haja um prejuízo visual. Então, na cabeça do nervo óptico, que é na entrada desse cabo, tenho nada parecido aqui com o olho para poder mostrar para vocês, mas enfim, na entrada do cabo, então vamos supor que aqui fosse o olho, e ele se conecta, né, com o nervo óptico. E a gente consegue visualizar isso através do exame oftalmológico, que é fantástico. Então, quando há uma lesão glaucomatosa, há um achado característico de glaucoma, que são mudanças no formato e no tamanho do que a gente chama de escavação. E associado a isso, a gente vai ter também alterações visuais, principalmente no campo de visão. Porém, essas alterações campimétricas, elas só acontecem numa fase mais tardia, ou seja, onde já há uma perda muito grande de células ganglionares. O ideal é que a gente não dê diagnóstico só depois que eu já tenho lesão de campo visual, que eu consiga me antecipar. Ou às vezes, naquele momento que o paciente está ali no limbo, eu diria que muitos meus pacientes, eles não têm diagnóstico fechado de glaucoma, mas eles são suspeitos de glaucoma. Esse é um momento muito importante para a gente reforçar nossa saúde, tentar blindar um pouquinho esse nervo, tirar outros fatores de agressão que possam levar esse nervo, que já está com aspecto mais adoecido, a adoecer ainda mais, né? Então, o glaucoma é isso, essa neuropatia óptica, essa alteração do nervo óptico, que vai levar a um dano específico da cabeça do nervo óptico e a função da visão, podendo, nos estágios mais avançados, levar até a cegueira. Então, doença bem importante, a gente tem muito para falar dessa doença, para que mais pessoas fiquem sabendo, procurem atendimento, entendam que é uma doença silenciosa, ela não tá a olho nu, a gente não olha para a pessoa e diz, não tem cara de glaucoma, tem cara de glaucoma. Na verdade, o oftalmologista sabe que tem cara de glaucoma quando já usa medicamento, né? Porque quando entra no consultório a gente, esse aí usa, esse usa remédio para glaucoma. E a gente reconhece, mas quando não é por tratamento, então ele não dá uma aparência característica e principalmente a maioria dos glaucomas não dão sintomas. Não existe um sintoma onde a pessoa está sentindo aquilo lá, eu sinto dor nos olhos. Será que é a pressão do olho que está alta? Não é uma queixa muito comum. Normalmente, o paciente com glaucoma, quando ele vai sentir dor, ou é porque a pressão ocular está muito alta, ou ele está fazendo algumas crises de glaucoma, ou seja, está fazendo uma oclusão que a gente chama do ângulo. A gente vai falar um pouquinho ainda vou passar um pouquinho sobre esse glaucoma que chama glaucoma de ângulo estreito. Deixa eu ver quem está aqui. Obrigada por estarem aqui. Querem me fazer perguntinhas? Conhecem muitas pessoas com glaucoma? Me responda aqui no chat. Já fizeram essa investigação? Vou dizer meu relato pessoal, né? Eu faço o que eu acho dos exercícios. Ótimo, vou falar dos exercícios oculares. Então, como eu tenho histórico familiar importante de glaucoma, a rotina de avaliação oftalmológica, para mim, faz parte, né? Então, minha visão é excelente, eu não posso esperar minha visão cair para eu pensar que possa ter. Então, o ideal é a gente criar o hábito de fazer avaliação oftalmológica, exatamente para a gente conseguir avaliar toda a estrutura, não só da visão, ou seja, tá ou não tá enxergando. Então, eu posso ter um paciente com glaucoma avançado e ele ainda enxerga todas aquelas letrinhas daquele exame do melhor e pior, ele ainda enxerga tudo. Então, essa visão central, normalmente, é a última a ser afetada. Alguns pacientes podem ser afetadas antes, o que é trágico, mas normalmente é uma perda primeiro periférica, né? Imagine que nossa visão, ela é ampla, eu tenho um campo de visão, não enxergo só retinho. Então, o glaucoma, ele vai tirando uns pedacinhos da visão, pedacinho, e a gente vai ficando com essa visão que chama visão tubular. Então, demora, e como ela é lenta, as pessoas não vão percebendo, né? Então, é aquela coisa gradual, a gente vai se adaptando, e aí, de repente, parece que é de repente, mas não é de repente. Toda doença crônica, gente, não é de repente. O paciente diabético, ele não fica cego de repente. Ele fica cego depois de anos negligenciando essa doença. O paciente hipertenso não tem hemorragia no fundo do olho porque foi de repente, não. São anos negligenciando aquela doença. E o glaucoma também. Então, são anos o olho sofrendo. Chega uma hora que ele fala, já deu, basta. E aí parece que foi rápido, né? Parece que dormi enxergando e acordei cego.
Mas não, é um processo longo. E quanto mais tempo a gente demora para perceber e para tratar adequadamente, mais chance tem de progredir. Então, às vezes, se eu pego um quadro muito avançado, a gente vai precisar de um tratamento mais agressivo para poder segurar essa visão. Gilberta, muitas pessoas com glaucoma. Pois é, muitas pessoas. Quando a gente bate um papo assim, descobre muitas pessoas. Já descobri vários colegas com glaucoma, inclusive. Fiquei até meio traumatizada, porque eu trabalhava no hospital grande, e aí vira e volta me pediam para tipo ocupacional, né? Ai, contrato, empresa, precisa. Não, é só para ver aqui a visão, senhora, é rapidinho. Aí, como eu sou muito curiosa e adoro glaucoma, né? E tem uma lentezinha, mas eu vou mostrar no consultório para vocês. É uma lente pequenininha que a gente coloca na frente do olho sem dilatar. Não precisa dilatar. Quem tem um bom treinamento não precisa fazer esse exame dilatado. A gente chama midríase a dilatação, né? Então, ali no exame rápido, eu consigo ver o fundo de olho muito bem. Chama biodipolo posterior. E essa lente é uma lente de 78 dioptrias. A minha vermelhinha, que é bem charmosa, assim. Adoro essa lente. Eu sem ela não sou ninguém, não consigo fazer nada sem aquela lente. Aí pronto, examinava, visão top. Aí eu, não, bora aqui, né? Medi essa pressão. E na hora que eu olhava o nervo, eu falei, ai, Jesus. Olha esse nervo com essa escavação gigante. Bora investigar. E aí disse de bora investigar, vários investigaram e foram positivos para glaucoma. Então, assim, importante a avaliação de fundo de olho, detalhada, cuidadosa. O médico oftalmologista precisa ser curioso, precisa ter essa curiosidade, não precisa se satisfazer com a visão de 20/20, prescrever um óculos e não observar outras coisas. Glaucoma não é só pressão ocular. Pressão ocular é um fator de risco para glaucoma que deve estar associada a outros achados, né? Então, posso ter uma pessoa com pressão ocular aparentemente normal e para aquele olho aquela pressão não está adequada. Às vezes uma pressão um pouquinho mais alta e não é glaucoma, a pessoa tem uma córnea espessa, um nervo bem saudável, pode ser acompanhado mesmo sem medicamento. Então, é uma doença bem complexa e exige uma investigação precoce para que a gente possa documentar bem esse olho e se virar glaucoma, e já ir cuidando dos fatores de risco. Se ficar ali só como suspeito, já tem que ir reduzindo esse risco. E se, no momento que dá o diagnóstico, a gente mesmo assim está conseguindo dar um diagnóstico mais precoce. Com relação aos exercícios, provavelmente, Carla está falando de alguém aí que circula nas redes sociais, passando exercícios oculares. Já tive até a oportunidade de falar algumas vezes sobre exercício. Como eu sou muito curiosa, eu não gosto de dar opinião sobre o que eu não conheço, então eu fiz uma parte desse treinamento para eu saber exatamente a que se destina, né? Eu acho os exercícios muito interessantes. Eles funcionam muito bem para relaxar a musculatura ocular, para o uso de celular e computador. Na verdade, quando a gente para exercitar um pouquinho os olhos, a gente desacelera literalmente, né? Então, também é um momento de parar, de acalmar, de baixar a adrenalina, de acionar uma coisa que a gente chama de parasimpático. Então, isso aí é excelente. Sabe os exames, os exercícios laborais, quando a gente usa muito computador, não tem que parar, alongar, levantar, posição de cadeira, ter apoio de pé, ter o mousepad que apoia o pulso para quem fica muito tempo, não tem tudo isso? O olho também precisa alongar, descansar, pausar, como o corpo, gente, não é diferente. Então, os exercícios nesse sentido são muito bem-vindos, tá? Nesse momento que a gente está usando muito computador, muito celular, muito eletrônico, pouco ambiente externo, poucas atividades ao ar livre, então é um bom momento da gente exercitar. Então, sim, sou super a favor. O que a gente não pode é dizer que fazer exercício trata, por exemplo, doenças como glaucoma. Então, o glaucoma ele não é gerado por falta de exercício ocular, né? Degeneração macular não é gerado porque a gente está usando muito a visão e não está movimentando esses olhos. Catarata não é causado por causa disso. Então, o que eu não posso é ter uma coisa que é bacana, que é o exercício, e dizer que isso vai tratar doenças muito graves. Então, o que me preocupa é as pessoas retardarem tratamentos importantíssimos, né, de doenças gravíssimas, tentando resolver com exercício. Aí eu sou totalmente contra. Eu acho praticamente criminoso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que se propõe. Eu falo aqui o tempo todo de estilo de vida, e isso é fundamental para a gente ter,
melhor resultado de qualquer coisa que a gente faça com relação à nossa visão. Então precisa sim se alimentar bem, precisa dormir bem, precisa fazer atividade física, precisa aprender a gerenciar o estresse, porque o estresse aumenta a pressão intraocular, aumenta a pressão arterial, descompensa a diabetes, altera o sono, então vira uma bola de neve. Então tudo isso é muito importante. Mas se eu estou diante de um paciente gravíssimo, onde eu tenho um tratamento, às vezes até cirúrgico, e que eu vou tirar aquele paciente naquele momento do risco de cegueira, eu não posso, naquele momento, mandar ele meditar, relaxar. O mesmo paciente com glaucoma, vamos supor que ele esteja com hipertensão ocular, que ele está no nível de estresse nas alturas, está todo descompensado. Naquele momento, sim, ele vai precisar de medicamento. Pode ser que à medida que a gente acompanhe, ele consiga equilibrar tudo isso, ou seja, melhorar o padrão de vida dele do ponto de vista de qualidade, essa pressão cai e a gente possa rever esse tratamento inicial. Isso é uma coisa que a gente deve fazer, né? Uma vez que eu tirei muitos fatores de risco, talvez esse remédio, que naquele momento era o mais interessante, eu precisava de uma medicação mais potente, talvez agora não precise mais, eu possa mudar de medicamento, até talvez suspender. Então, acho que a gente precisa ser responsável com aquilo que a gente propõe. Então, meu porém dos exercícios é esse aí. Mas se você quiser fazer os exercícios e continuar com o tratamento oftalmológico, eu dou muito apoio, tá? Pois toda doença silenciosa, ela tem esse inconveniente. E por isso elas são tão graves. E por isso se fala do glaucoma ser um ladrão silencioso da visão. Por que ele é um ladrão? Porque ele chega assim, sorrateiro, traiçoeiro. A pessoa não acredita que tem, né? Porque aquela doença que o médico... Eu gosto demais de um exame chamado retinografia. É meu exame xodó do consultório. Então, eu não falei desse exame da lentezinha, só que esse exame da lente, só quem vê o fundo do olho sou eu. Então, o paciente precisa acreditar no que eu tô vendo. Mas quando a gente mostra fotografia, ele vê o que eu vejo. Por mais que ele não entenda exatamente, mas ele consegue perceber um pouquinho por que eu tô pedindo tanto exame, por que ele precisa usar aquela medicação, uma vez que ele tá ótimo, tá enxergando tudo bem. Então, acha que não precisa usar o remédio. Então, esse entendimento, e cada vez que o paciente volta, e eu digo que eu sou a médica que conversa bastante, deixo as coisas muito claras, e mesmo assim, o paciente volta sem usar medicamento, usando de forma inadequada, usa um dia, não usa outro, esquece o horário, então negligencia demais e a doença progride. Essa é uma das causas que eu pontuo como porquê, que apesar de ser uma doença muito presente, mas que ela tem diagnóstico precoce hoje, então a gente tem muito equipamento para dar diagnóstico, temos tratamentos diversos, tratamento a laser, tratamento medicamentoso, muitos tipos de colírios, opções diferentes de tratamento. Por que continua cegando por glaucoma? Aonde é que estamos errando? E eu acho que um dos erros que está sendo cometidos é exatamente esse, né? Também o paciente negligenciar a doença, fingir que não é. Isso também acontece no paciente diabético, isso também acontece no paciente hipertenso, e a gente vai empurrando as doenças, achando que não é bem assim, que não vai ser comigo, que não vai ser agora, que eu vou ter tempo de cuidar, que é quando eu puder, e isso aí quando vê, já foi, né? E aí quer correr atrás do prejuízo e fica cada vez mais difícil. Então, quanto antes a gente começa a ter esse entendimento da importância de a gente cuidar do corpo como um todo, quanto mais cedo a gente incorpora isso, que não é só usar o remédio também, eu também tenho que fazer minha parte, né? Eu tenho que mudar meus hábitos. O que foi que me levou a esse adoecimento? O que eu posso fazer para que essa doença venha de uma forma mais leve, mais branda, que eu tenha um melhor controle, um controle mais fácil? Então, uma vez com o diagnóstico de glaucoma, é melhor que eu tenha um tratamento com um colírio do que eu use 4 colírios. Toda medicação tem efeito colateral. Não existe nenhum remédio, e lembrar, colírio é remédio. Não existe nenhum sem efeito colateral. Todas as medicações têm efeitos colaterais. Elas são importantes, são necessárias, mas quanto menos remédio, melhor. Então, quanto mais coisas eu consigo modificar no meu estilo de vida, nessa inflamação do corpo, que acaba gerando esse adoecimento, uma vez que o glaucoma, ele também tem uma relação com doenças sistêmicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, apneia do sono, hipovitaminose D. Então, são muitas coisas que vão piorar, vão te empurrar mais para o adoecimento e dificultar esse controle. Se eu posso ajustar isso aqui, eu vou ter um controle muito mais tranquilo e a pessoa vai conviver com essa doença com bom controle, com menor quantidade de drogas. O que mais? Deixa eu voltar aqui para minhas
Conheço pessoas. Kelly conseguiu entrar, me visitou hoje. Fui levar um paciente amigo dela na mão no consultório. Me ligou e disse: ele tá com o olho irritado. Obrigada, ele vai ficar ótimo, por sinal. Gilberta com glaucoma, mas tá super mega bem. Pois é, ó. Olha o de Lio, né? A mãe tem diabetes, glaucoma, já fez catarata. E, infelizmente, gente, o que eu percebo é isso. E por isso que eu quero alertar vocês, quanto mais cedo cair essa ficha, o quanto o estilo de vida da gente empurra a gente para um grau de adoecimento, e a gente começa, se essa ficha não cai, na primeira doença, eu digo a primeira doença que você tiver. Se você que tá me ouvindo aqui tem uma doença, uma só, qualquer uma, você tem uma doença crônica, você tem uma enxaqueca, você tem uma obstipação, coisa simples, né? Que parece banal, mas não é banal. Se você é hipertenso mesmo que leve, se você desenvolveu diabetes, se você tá acima do peso, se você já tá tendo insônia, que mais? Vamos nessa. Se você tem glaucoma, sua primeira doença foi o glaucoma, a pressão do olho subiu. Essa primeira doença é a sua oportunidade de mudar. É a primeira chance que você tá tendo. Fala, olha, faz assim, ó, o que eu tô fazendo de errado? Não culpa a história familiar, não. Não usa esse álibi, pelo amor de Deus. O que eu tô fazendo de errado que eu adoeci? E o que eu posso fazer para não adoecer mais? Porque que eu percebo que os pacientes, eles vão colecionando doença. Começa com uma, ninguém começa com 5 doenças. Começa com uma doença. Então, começa ali normalmente começa com hipertensão. É a primeira que eu percebo. Ou pressão alta ou diabetes leve. Não, tá só um pouquinho. E o povo morre de medo desse nome diabetes. Não, doutora, eu não tenho diabetes, não. Eu uso remédio só para prevenir, mas não tem diabetes. Quando você vai ver os exames, tem super diabetes, né? Nega a doença. E à medida que nega a doença, nega o tratamento, não o tratamento medicamentoso. Usa o remédio, achar que usar o remédio tá resolvendo alguma coisa. Ah, é médio. Então a gente precisa, se movimentar em busca de mais saúde. Se eu adoeci, eu tô com baixa saúde. O que tá faltando? Ah, eu como bem, talvez não coma tão bem assim, bora melhorar. Ah, eu já faço atividade física, talvez precise aumentar um diazinho na semana. Talvez em vez de só aquela caminhada mentirosa, precise aumentar mais um pouquinho. Ah, meu sono. Talvez não esteja tão bom. Muitas pessoas dizem que dormem bem e acordam 2 vezes por noite, 3. Tem gente que acorda 4 e acha que dorme bem. Eu falei, como assim, gente? A pessoa acorda 4 vezes na noite e não dorme. Impossível essa matemática, não fecha essa matemática. E aí começa o quê? Colecionar doença. Começa com a pressão alta, aí depois vem o diabetes, aí depois vem insônia, depois vem a impotência leve, tem um monte de pílulazinha que ajuda, ele vai contornando, aí a visão começa a ficar ruim, o óculos começa a não funcionar, aí a pressão do olho começa a subir um pouco, o quadro de glaucoma se instala, logo depois começa a vir a catarata, a idade já vai chegando, opera a catarata, a visão dá uma melhorada, o glaucoma continua. Aí fica bom com a visão um tempo, daqui a pouco começa a embaçar de novo, aí uma degeneração lá no fundo do olho, é isso aí. Coleção de remédios, aí depois começa a tratar os efeitos colaterais dos remédios, porque cada remédio tem efeito colateral. E cada médico quer cuidar do seu negócio, né? Isso é natural, eu também quero cuidar do olho. Quero que ninguém segue comigo. Então, mas aí os efeitos colaterais do remédio, do ponto de vista sistêmico, todo colírio tem efeito local, mas tem efeito sistêmico também. Ele é absorvido no corpo todo. Vai dar efeito em outro lugar, tá bom? Então, assim, quanto menos remédio na vida, melhor. Então, remédio tem sua importância, tem seu lugar, aumenta a sobrevida, mas diminui muito a qualidade de vida também. Então, a gente precisa rever o tempo todo. Tão doentes, pergunta pra vocês, o que eu tô fazendo de errado? O que eu ainda não ajustei? Ah, eu já fiz isso, ainda não tá legal, tem que fazer mais alguma coisa, tá bom? Então, assim, sempre olha pra você, veja o que eu ainda não tô fazendo, ainda tá faltando alguma coisa. Ou tô fazendo muita coisa. Ok, você pode até estar fazendo muita coisa, mas ainda não tá suficiente, tá bom? Então, busca em você mesmo o que tá faltando fazer. Quanto menos doença, mais saúde. Qualquer doença que vocês tiverem, vocês vão ter um prognóstico muito melhor, mesmo glaucoma. O que mais que falou aqui? Vão falando, adoro responder pra vocês, gente. Ai, meu Deus, trabalho à noite, que horror. 17 anos, às vezes, pontada nos olhos. Bora lá.
Olha, lá em Camaçari eu vivo muito isso, né? Por causa do polo petroquímico. Então, as pessoas trabalham muito de turno. Muito, 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 muito. E isso é muito ruim. Tem vários trabalhos com relação ao sono. Se eu pegar duas pessoas, mesma atividade, né? Fazer o mesmo trabalho. Uma trabalha de manhã e outra trabalha à noite. A que trabalha à noite vai adoecer muito mais. Então, ele vai desenvolver hipertensão, diabetes, depressão, aumento de peso, dificuldade de perder peso, muito mais do que quem trabalha de dia. Porque a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano, que é aquele reloginho dentro da gente, que a gente quer porque quer desprogramar esse relógio, mas não tem jeito, né? Tudo que a gente tenta burlar esse reloginho dá um problema. Os hormônios que guiam e gerem nossa vida, né? Uma grande orquestra que rege, dá o tom, dá o som, dá o ritmo, dá a melodia. Eles têm horários diferentes e eles se combinam, né? Um depende do outro, quando um baixa, o outro eleva e assim a gente vai, né? Bailando na vida através dessa orquestra hormonal maravilhosa. E à medida que a gente, só o fato de não dormir no horário adequado, atrapalhou o sono, gente, gera um desequilíbrio hormonal sem tamanho. Então hoje a gente tem um excesso de luz artificial, de pouca luz natural. Então a gente usa muito pouco a luz do sol. Então a gente fica em ambiente fechado, com iluminação artificial o dia todo, usa essa iluminação até tarde, dorme em horário muito tarde, trabalha de noite, de turno. O sono de dia nunca é igual ao de noite. Então, pessoas que trabalham de turno adoecem muito mais. Você sabe qual coisa que eu descobri com relação a turno? Eu achava que uma pessoa que trabalhasse todos os dias de noite era pior do que intercalar, por exemplo. Então, de dia e de noite já sabemos. Trabalhou de turno, já piorou. Ou seja, médico já começa bem a vida, dando plantão. Mas vocês sabem que é melhor a pessoa trabalhar sempre à noite do que ela revezar? Um dia de noite, outro de manhã, um de noite, um de manhã. Essa oscilação adoece mais do que a pessoa que tem sempre aquele padrão noturno. Então, o corpo ele gosta de rotina. Ele gosta de saber a hora que vai dormir, a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, a hora que vai acordar. Quanto mais certinho a gente consegue seguir isso vale para criança, para bebê, para jovens, para mais idosos. Então, o corpo gosta dessa rotina. Então, é muito importante a gente tentar ter um horário de dormir, um horário de acordar. O ideal é que a gente não dormisse após as 22 horas. Hoje, aceitável, mas é aceitável por causa dessa demanda. Então, vendo que as pessoas não estavam conseguindo cumprir esse horário das 22 horas, passou-se a aceitar que elas durmam até as 23 horas, sendo que o ideal é que a gente desligue luzes eletrônicas. Então, baixa a luz da casa, já a luz mais amarela, luminárias mais baixas, abusar de abajur, para já ir desacelerando e o corpo entender que tá como se fosse entardecendo, né? Ali o crepúsculo tá o corpo já ir se preparando para dormir, ele já começa a produzir hormônios diferentes e na hora que você vai deitar para dormir, sua melatonina já começa a subir e você vai embalar num sono melhor. Então, uma das coisas que leva à insônia é exatamente isso, né? Irregularidade do sono, achar que pode ficar assistindo a série até 3 da manhã só porque não tem horário para acordar. Aí um dia dorme às 3, o outro dorme meia-noite, dorme 11, chega uma hora que ele fica tão doido que ele fala, eu não quero mais dormir. Aí na hora que você deita para dormir não vai mais. Então assim, respeitar o sono é fantástico. Infelizmente quem trabalha, a gente tem algumas alternativas, não é largar o trabalho para minimizar o dano, mas esse dano sempre ocorrerá, tá? Tem alguns pacientes meus com glaucoma e trabalham de turno e realmente atrapalha muito e desenvolve um glaucoma bem mais precoce. Oba, mas a gente tá bem cuidadinha você, ó. Depender de mim e de você tem que ser... Gente, médico e paciente é uma relação de parceria, né? É uma parceria, a gente indica, orienta, mas não adianta se o paciente não fizer. Então, a gente tá colado ali para tentar identificar as dificuldades, dar uma diretriz, dar um caminho, dar um norte. Eu acho que as lives ajudam muito isso, que é impossível no consultório a gente suprir todas as informações, mas a gente tenta orientar dentro do possível. Eu acho que essas lives vêm muito para isso, para suprir o que falta no consultório, porque humanamente impossível eu consegui resolver todo o problema. Eu não durmo, o que eu faço, né? Então a gente tá ali para dar o diagnóstico, tentar dar uma diretriz, encaminhar
Para uma equipe multidisciplinar, às vezes, precisa do endócrino, precisa do cardiologista, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa perder peso, às vezes precisa perder peso de uma forma mais agressiva, a pessoa já está no nível de adoecimento muito grande, então a gente precisa de uma ajuda mesmo, então não dá para fazer tudo. Eu acho que essas informações que eu vou dar para vocês, eu acho que vão suprir bastante essa demanda aí do que a gente vê no consultório que vai dando errado, né? Que não vai funcionando. Você fala, meu Deus, mas não orientei que ela assim, por que não fez, né? Agora aqui tudo de novo, repito de novo, tudo de novo, é o que eu falo. Fora o médico que não fala, né? Porque na correria a gente não fala tudo mesmo, não. Não fala porque não dá pra falar tudo, gente. Eu ainda faço cartilha, mas é complicado, viu? Entre teoria e prática tem um... Mas nesse intensivão não é possível. Eu acho que vai, hein? Depois vai tudo... Fiquem repassando aí esses conselhos, orientações. Que dúvidas mais, que dúvidas mais. Deixa eu ver se eu quero falar. Gente, essa coisa de orientar, Carlinha, gente, é muito complicada a dinâmica do consultório, né? Eu converso bastante, confesso a vocês, sempre conversei. Olha que eu tinha uma rotina de consultório bem mais acelerada do que eu tenho hoje, mas parece, hoje eu acho que eu passo mais tempo conversando sobre saúde do que exatamente dando diagnóstico. Então, assim, o tempo da consulta, a consulta mesmo, né, entre ver exame de pressão, olhar fundo de olho, fazer uma gonioscopia, uma paquimetria, consigo otimizar bem. Mas depois, para as pessoas entenderem que o olho não está isolado, esse conceito eu quero muito que vocês entendam, isso serve para qualquer doença. Então, vou dar o exemplo do aquário, eu gosto muito desse exemplo, vou usar algumas analogias com vocês no decorrer dessas lives e sempre nos meus bate-papos e nos vídeos que eu vou postando aqui. Então, imagine que nós somos um aquário, nós somos cerca de 70% de água, então somos um aquário mesmo, com muitos peixes, peixes diversos, peixes pequenos, peixes grandes, cada peixinho gosta de uma coisa, uns são mais gulosos, outros menos, né? Cada um tem uma característica, mas todos bebem água do mesmo aquário. A água é a mesma para todo mundo, ok? Estamos aqui, passeando, né? Peixinhos diferentes, características diferentes. A gente tem peixes mais frágeis, peixes mais fortes para algumas coisas. Então, vamos supor que eu, nesse aquário, pinguei o veneno A, pinguei o veneninho ali. A água toda se contaminou, vocês concordam? Toda se contaminou. Porém, nem todos os peixes vão adoecer. Então, vai ter um peixe que é mais sensível àquele agente agressor. Então, esse agente agressor, que eu chamei de A, vai ter uns peixinhos, coitados, gente, já na primeira gotinha, morreu. Uns vão ficar meio tontos, cambaleantes, meio lerdinhos, tal, mas à medida que a água vai se renovando, que o veneno vai decantando, ele ganha um gás, oxigena de novo e, ó, volta a brincar todo serelepe. E tem um que nem parece que teve veneno na água, tá? Funciona normal, ok? Exemplo 2. Outro veneno, um veneno B. Mesma água, mesmo aquário, gotinhas de veneno. Pronto, dessa vez, aí já são os peixes diferentes. Então, aquele veneno, ele já fez mal para um peixe enorme. Gente, um peixe forte, resistente, mas aquele veneno, para aquele peixe, foi certeiro. O coitado quase vai-se embora. Ficou lerdo, lento, todo mundo achou que ele não ia sobreviver, mas ele sofreu. Os peixinhos pequenos, danados, nem parecia que era veneno. A água foi decantando e foi melhorando. E assim é nosso corpo. Todos os dias nós nos envenenamos. Todos os dias, alguns desses peixinhos sofrem e adoecem. Nem todos ao mesmo tempo, nem todos com a mesma gravidade. Então, toda vez que meu olho adoece, é sinal de que esse sistema de alguma forma está doente. E outra coisa, se eu pego só o olho doente no meio desse sistema, ele também adoece todo o sistema. Então, por exemplo, se eu boto um peixe podre, estragado, morto, se ele fica naquela água, ele também contamina toda a água. Olha que interessante, como é importante a gente cuidar. Então, naquele primeiro peixinho que adoeceu, esse é um sinal de alerta. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Será que botou comida demais? Será que não lavou a água? O aquário não está oxigenando? O que está acontecendo? Ele está devagar? Bora ver. É isso que a gente devia fazer com o nosso corpo. Então, quando a gente sente
que a gente tá adoecendo, que a gente tá perdendo nossa energia, nossa vitalidade, é tipo assim, o que eu tô fazendo de errado comigo, não é? O que eu tô fazendo? E não adianta só tirar o peixinho do aquário, tirei o peixinho, o bichinho tá tão doente, tiro, dou um remedinho, cuido dele, do oxigênio, hidrato, ele fica ótimo e eu devolvo ele para onde, gente? Para o mesmo aquário. Ele vai adoecer de novo. E é isso que a gente tem feito com nossa saúde. Então, no primeiro sinal de doença, a gente trata o sintoma, mas continua doente. E aí, quando a gente não resolve ali na raiz do problema, a gente vai criando um adoecimento crônico, progressivo e outras doenças começam a surgir. Por isso, a coexistência muito frequente de pacientes com glaucoma, com hipertensão, glaucoma com diabetes, glaucoma com hipotireoidismo. A gente não sabe ainda se é um causa-efeito, ou seja, é ser hipertenso que gera o glaucoma ou é porque esse aquário tá todo com o mesmo tipo de adoecimento e vai gerando esse tipo de doença, né? Então, sempre cuidar do aquário. Sempre pense em nosso corpo como esse todo, como esse conjunto. A gente não tá separadinho. É impossível dividir. Não dá para fatiar. E é corpo, mente e espírito. Então, se a gente está tentando fatiar tudo, imagine quando a gente pensar no espiritual. Não é dividido, gente, é tudo junto. E tudo deve ser cuidado junto, para que de fato a gente tenha resposta de qualquer tratamento, do nosso nível de saúde, de energia, de vitalidade, para a gente ter uma vida mais plena, né? Mais inteira. E não só que a gente viva mais anos, mas que a gente viva mais anos com mais qualidade e não se arrastando como está acontecendo. O que eu tenho percebido no consultório? Um grau de adoecimento cada vez mais jovens. Então, meus pacientes jovens, bem jovens mesmo, pacientes de 25 anos, de 20 anos, com deficiências hormonais importantes, com alto grau de adoecimento físico, não só mental, físico, por um estilo de vida muito errado. Então, tá em tempo da gente, eu acho que essa geração não vai chegar a 77 anos, 75, que é a média hoje de estimativas de vida. Se continuar nesse ritmo, não vai chegar. Vão se arrastar aí e vão morrer na praia antes. E eu acho que vai mudar muito a faixa etária de adoecimento. Eu vejo isso com glaucoma. Cada vez a gente pensaria no glaucoma no paciente acima de 40 anos. À medida que vai aumentando essa idade, vai aumentando essa probabilidade de desenvolver glaucoma, né? Um adoecimento progressivo, o corpo vai adoecendo, vai enferrujando, vai formando radicais livres e vai aumentando essa probabilidade antes de ligar esse gen. Hoje, meus pacientes com glaucoma são muito, muito, muito jovens, né? O que não era de se esperar. Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então, cabe a gente começar a fazer mais coisas certas, tirar as coisas que nos matam. Então, por isso, meu programa aqui, 3.0, que é um exercício da gente conseguir abrir mão de coisas gostosas, de coisas que a gente gosta, em prol de mais clareza e mais qualidade de vida. Às vezes a gente precisa sair desse universo de doença para poder entender o que é de fato ter saúde. Tem outro exemplo que eu gosto bastante, que é o seguinte: às vezes a pessoa tá ali no caos tal que ela nem percebe que tá doente, ela nem se dá conta do grau de adoecimento, porque não é uma coisa aguda, né? Quando é agudo, a pessoa nota perfeitamente a diferença de como ela estava e de repente, né, teve um acidente, teve um evento, né, ela sente aquilo. Mas quando as coisas são lentas, a gente é que nem sapo na panela, vai morrendo ali queimado, né? Não percebe, não sai da panela. Você conhece essa... Eu já até postei algum videozinho, depois eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Mas imagine que vocês moram num ambiente bem insalubre, certo? A casa muito desorganizada, suja, mas vocês moram lá. Gosta até das pessoas que convivem com vocês, mas é esse ambiente bagunçado, sujo, cheiro ruim, mas você mora lá e você não percebe. Chega uma hora, gente, que você não percebe mais que aquele ambiente é tão ruim. Quando você recebe uma visita, eu não sei se vocês, como visita, já tiveram essa oportunidade de entrar na casa de alguém e falar: meu Deus, será que a pessoa não tá percebendo, gente, que essa casa fede, tá suja? Não é possível que a pessoa não note. Não nota. A pessoa não nota. Ela mora lá todo dia, ela não percebe. Se eu tirar ela dali um dia e ela for numa casa limpa, cheirosa, ela até sabe que a outra casa tem um ambiente mais agradável, né? Que tem menos conflito, a energia é melhor. Ela sente a diferença, porém ela consegue voltar para casa dela. Ela percebe que lá é diferente, mas ela consegue ficar. Quando ela sai
muito tempo, então ela sai daquele ambiente onde ela tá, sujo, energia ruim, cheiro ruim, e ela vai para um outro ambiente de mais paz, de energia de mais tranquilidade, mais limpo, mais arejado, e ela passa um tempo lá, quando ela tenta voltar, ela não consegue mais, porque aí ela se dá conta do quão ruim era o que ela estava vivendo. Saúde e doença é exatamente assim. A gente vai se embolando na doença, e começa a achar que é normal. É normal não dormir, é normal não ir no banheiro todo dia e passar 3, 4, 5 dias sem fazer número 2 e acha que é normal viver irritada, né, parecendo uma TPM eterna, de baixo nível de tolerância, de diminuição de desejo sexual, de impotência, de falta de vontade de viver, de se movimentar, de sorrir, dificuldade de perder peso, ganho de peso, vai achando que é isso aí mesmo. Aí vai no médico, é uma dor no estômago que trata, daqui a pouco é uma pressão, aí trata, aí não tá dormindo, remédio para dormir, e ó, vai levando e achando que tá tudo normal, que é da idade. Só quando ela vivenciar o outro lado, ela vai se dar conta do que ela estava vivendo. Então, às vezes, a gente precisa, assim, eliminar algumas coisas da nossa vida para a gente se dar conta de quão adoecedor é o ambiente onde a gente está. Então, esse desafio 3.0, ele continua e eu convido vocês a fazer essa experiência. É uma experiência muito interessante, são alimentos que estão muito presentes na nossa vida. A maioria das pessoas nega que comem tanto isso, mas ao mesmo tempo que acham que não comem tanto glúten, nem leite, nem álcool, na hora que é para tirar, não querem tirar. Então, será que alguém que se recusa a tirar leite, glúten, álcool e a beber água, de fato, elas comem pouco? Porque se fosse pouco, elas não iam ter tanta resistência de tirar. Então, se tem muita resistência para tirar, é que com certeza é algo que faz muito parte da vida. Então, continuo convidando vocês para tirar. Ah, é para o glaucoma? Não, é para a saúde. A gente tirar o que atrapalha é um bom caminho para a gente conseguir ter saúde. Quem mais? Me façam mais perguntinhas. O que vocês querem que eu responda de glaucoma hoje? Eu queria falar um pouquinho dos fatores de risco. Estamos na reta final já, mas para vocês entenderem como... eu vou falar muito de glaucoma, mas vou falar muito de preservação de visão, né? Da gente manter nossa visão. Se você é uma pessoa doente, sua visão está em risco. É impossível pensar em saúde ocular num corpo doente. Quanto tempo vocês acham que esse olho vai ficar blindado dessa doença? Uma hora vai chegar lá, tá bom? Então, se você é um diabetes compensado que ainda enxerga 100%, se você não controlar, seu olho está em risco, sim, de perder a visão. Se você é hipertenso, seu olho está em risco, sim, de desenvolver alterações vasculares da retina, hemorragias, degenerações por causa da hipertensão. Então, tá tudo interligado. Então, é impossível. Se minha proposta é que meus pacientes enxerguem bem todas as fases da vida dele, se ele não cuida da saúde, o olho, que é o que eu cuido, tá em perigo. E eu quero tirar os olhinhos de vocês desse risco. Eu falo para meus pacientes que eu quero que eles voltem para mim todas as vezes enxergando. Que eles sejam meus pacientes muitos anos e que eles venham, e não que eu dê cada dia um diagnóstico de uma doença diferente, mas que eu possa comemorar com eles estarem vencendo uma doença e continuar preservando a visão deles e tendo uma vida bem plena, tá? Então, minha missão aqui é essa. Bora para os fatores de risco, para vocês verem como é importante esse tema. Então, a gente falou de hereditariedade, que é muito importante no glaucoma, mas a gente tem que lembrar que não somos reféns da nossa genética. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com relação à genética para a gente ou não desenvolver a doença, ou tentar desenvolvê-la mais tarde, ou em desenvolvendo que a gente possa ter um prognóstico melhor e um controle muito mais fácil. Então, tem muita coisa para poder fazer. Então, isso. Idade não tem como evitar, mas como eu falei, cada vez os pacientes estão adoecendo mais jovens. Então, acho que nas próximas estimativas aí que fizerem de faixa etária de glaucoma, a gente vai perceber uma mudança nesse perfil, pacientes cada vez mais jovens. Tem pacientes, inclusive, operados de glaucoma, com diagnósticos tardios e que precisam para cirurgia, porque essa coisa de, é doença de velho, como é de velho, um jovem com aumento de escavação, não vai ser glaucoma, né? Gente, não perca a oportunidade de dar um diagnóstico
cedo, por favor, tá? Faz toda a diferença. Aumento da pressão intraocular. Um outro fator de risco para glaucoma, principalmente o glaucoma primário, do que a gente chama de ângulo aberto, é a miopia. E a gente está vivendo agora, nesse momento, a epidemia de miopia. Isso significa que, se miopia é fator de risco para glaucoma, estamos numa epidemia de miopia, no futuro teremos o quê? Mais uma epidemia de glaucoma, ou seja, mais pacientes glaucomatosos? Será que é isso mesmo? Então, na verdade, se eu pretendo que esses pacientes não seguem por glaucoma ou não desenvolvam glaucoma, eu preciso, trabalhar antes. Também preciso trabalhar essa miopia. Então, por isso que eu vou falar de miopia também para vocês, tá bom? Então, como a gente pode atacar um possível problema muito antes dele acontecer. Eu não preciso que o paciente fique míope, fique alto míope, para eu dar um diagnóstico de glaucoma e fazer um tratamento. Não, eu posso antes. Estamos tendo epidemia de miopia, por que os pacientes estão ficando míope? Por que as crianças estão mal míope? Bora mudar isso daqui. Se eu já mudo aqui, eu já mudo a história dessa pessoa para daqui a 20 anos, gente. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais lá na frente, tá? Pessoas com córnea mais fininha, que a gente vê um exame chamado paquimetria, e negros realmente são um fator de risco. Existe a gente tem pensado em algumas possibilidades por que os negros são fator de risco. E uma coisa muito interessante é a relação de vitamina D, hipovitaminose D e glaucoma. Pessoas com hipovitaminose D, a gente vive uma epidemia de vitamina D, aumenta o risco para glaucoma. E a gente sabe que os negros são a população mais vulnerável. Então, será que se a gente corrigisse esses níveis de vitamina D da população toda, mas especialmente dos mais vulneráveis, e os negros são altamente vulneráveis, porque todo mundo é vulnerável, porque o negro, ele tem hipovitaminose D por ser negro, ou seja, a pele com melanina nos protege, né? Ou seja, funciona como bloqueador solar natural, ele não consegue converter com pouca exposição nesse hormônio maravilhoso que é a vitamina D. E o branco tem hipovitaminose D porque é branco, ou seja, como é branco, não quer pegar sol, se entope de filtro solar, também tem hipovitaminose D. Mas enfim, nos negros, se a gente corrigisse, será que a gente diminuiria a incidência de glaucoma em pacientes negros se a gente conseguisse corrigir essa deficiência de vitamina D? Então, acho importante a gente tratar esse pontinho aí também. Para quem não é míope, tá dizendo, ai, graças a Deus, não sou míope, sou hipermétrope. O hipermétrope tem um risco de desenvolver glaucoma primário de ângulo fechado. Do ponto de vista de quantidade de pessoas, ele é menos frequente, mas ele tem um potencial de cegueira muito grande e cegueira num curto intervalo de tempo, porque um paciente pode evoluir com o que a gente chama de crise aguda de glaucoma. Semana que vem a gente vai falar de laser em glaucoma com o Dr. Onassis Rocha e mais um monte de coisa. E a gente pode abordar esse tema de laser terapia em glaucoma e esse perfil, né, de pacientes com glaucoma primário de ângulo estreito ou só ângulo estreito sem ter glaucoma e como fazer esse tratamento a laser. Que mais? Para ângulo estreito, mulheres tem maior risco. Para glaucoma normal é muito parecido, a diferença é bem pequena, varia de população para população. Deixa eu ver, Kelly, o desafio. Gente, é maravilhoso esse desafio. Eu já estou 3 meses de desafio. Não tá 100%, mas tá 99,9%. Falei um dia no álcool e falei um dia no leite e glúten, tudo junto. Acho que valeu muito a pena. Então, o desafio ele é muito, muito interessante. Eu convido vocês a se desafiarem em várias coisas, se desafiem. Se a atividade física para vocês for um desafio, se coloque uma meta de fazer todo dia, durante X tempo. Coloca ali como uma obrigação, um desafio mesmo, que vocês vão ver como isso é poderoso para a gente sair da inércia. Então, às vezes a gente precisa de um desafio para conseguir se mover, senão sempre arranja uma desculpinha bacana. Estamos na reta final, mas eu queria pontuar uma coisa muito importante que eu estou preocupada com glaucoma. É o uso de corticoide na virose do olho puxado, né? Então, o que é que acontece? Um dos tratamentos que a gente tem da virose atual, vinda do Oriente, é o uso de corticoide. Extremamente importante na terapia. Não é para deixar de usar, não é isso. Mas a corticoterapia, principalmente em altas doses, nesse público, pode aumentar o risco de desenvolvimento de glaucoma e de catarata. E glaucoma é silencioso, então, por favor, retome as consultas com seu oftalmologista para que veja se houve algum comprometimento visual e da pressão intraocular após o uso de corticoide oral em quase pulsoterapia, tá bom? Pacientes que ficaram internados também normalmente fazem uso prolongado de altas doses de corticoide. Mesmo que você esteja achando que sua visão tá maravilhosa, não sentiu nada.
vá no oftalmo, por favor, que a gente tem visto muita coisa triste, pressões altíssimas e de difícil controle. Então, assim, não retarda a ida para o oftalmo não, tá bom? Não tenham medo de ir nos consultórios. Os consultórios médicos estão preparados para receber vocês com segurança para todos, que a segurança também é do médico, gente. Então, ele também quer estar seguro, né? Ele tá ali tão exposto como é a recepção, são os funcionários, são as pessoas todas envolvidas. Então, mas é muito importante voltar. O medo não é um bom conselheiro, não tenham medo de se cuidar, tá bom? Não tenham esse medo. Tenham medo de adoecer silenciosamente, deixar a doença tomar conta para depois procurar uma ajuda médica. Talvez nesse momento já seja muito tarde, a gente tá vendo isso com câncer, tá vendo isso com as doenças cardiovasculares, onde vai aumentar muito a quantidade de óbito por doença cardiovascular, já aumentou, pessoas morrendo em casa, doenças infecciosas, como apendicite, por exemplo, sendo retardada e os médicos recebendo pacientes cada vez mais graves, e não seria diferente com a oftalmologia, a gente encontrando pacientes com doenças agravadas, retinopatia diabética piorada, degeneração piorada, glaucoma muito piorado. Então, assim, volta para o seu oftalmologista, ele vai conseguir fazer uma boa avaliação, ver se houve ou não comprometimento da pressão intraocular ou algum sinal no nervo óptico que tenha modificado e que precise de uma investigação um pouquinho mais profunda, tá bom? Me preocupo muito com o uso do corticoide, já há muito tempo falo dele. O corticoide é uma das melhores drogas que a gente tem, ela resolve muitas coisas, mas cria muitas outras. Para o oftalmologista que trabalha com glaucoma, realmente é muito desafiador. Os pacientes descobrem o poder do corticoide nas alergias e qualquer espirro e tosse. Haja corticoide, e ficam achando que pelo fato de estarem enxergando bem não tem problema. A gente está encontrando esse problema, inclusive, em crianças com o uso crônico de corticoide, por isso, automedicação, né? Usou uma vez, funcionou, e aí pode usar toda vez que tiver um sintoma alérgico, e a gente começa a acolher os problemas, os efeitos colaterais dos remédios. Então, todo remédio tem efeito colateral, a gente deve ser muito prudente na hora de utilizar qualquer tipo de medicação. Não economize no médico, tá? O que eu percebo é isso. Às vezes, para não pagar uma consulta, você pode pagar com a sua vida ou com sua visão. Então, a consulta não é o mais caro, gente. Não é, definitivamente não é. Então, assim, volta, retorna, encontra o oftalmo para chamar de seu, que consiga te acompanhar, te seguir. Foi alguém, não gostou? Procura outro que tenha um bom olhar sobre você para poder manter sua visão preservada em todas as fases da vida, mesmo nessas fases mais tardias, onde a gente espera o aparecimento de algumas doenças. Então, ter alguém com olhar atento aí para identificar alterações bem precoces vão fazer toda a diferença. Porque enquanto a gente está bem, parece que é tudo igual, mas na hora que a gente adoece, tudo que a gente queria é alguém que tivesse olhado pela gente antes, tá bom? Então, não deixem de procurar os médicos para acompanhar todas as doenças, né? Então, quem já é cardiopata, quem já é hipertenso, não muda a medicação por conta própria. Tenho visto demais isso também. O paciente suspende remédio, aumenta pela conta dele mesmo, aí acha que usar dia sim, dia não resolve. Ele mesmo vai fazendo isso, viu? Vocês estão pensando? Lidar com gente é brincadeira, gente? Olha, tá acabando a hora de live, passa muito rápido. Amores, obrigada. Quarta-feira tô de volta. Quarta às 18 horas. Espero vocês pra gente falar mais sobre glaucoma, mais sobre visão, mais sobre saúde, mais sobre estilo de vida. Eu sempre vou estar repassando meus 4 pilares. Por favor, esteja atento aos 4. Eles precisam estar bem equilibrados. Pode ser que você esteja muito bem um pilar. Se outro estiver muito mal, isso aumenta seu risco de adoecimento. Então, bora focar na nossa alimentação, comer com mais cuidado, né? Mastigando, escolhendo o que come. Vamos mexer esse corpo. Eu agora tô dizendo que eu adoro atividade física para ver se vai mais fácil, mas mesmo assim eu malho. Todo dia eu faço alguma coisa, não fico parada, porque eu sei da importância para minha vida, tá bom? Então, atividade física, cuidar do sono. Não sei se vocês perceberam que eu já tô aumentando, eu dormia 6 horas, com esse negócio de acordar 4 horas, mas como eu não quero muito abrir mão desse horário cedinho, porque é um horário muito produtivo para mim, eu tô dormindo um pouquinho mais cedo, então tô conseguindo puxar meu sono um pouquinho antes para chegar nessa meta aí de 7 horas e meia, que eu acho que é o ideal. Então, bom sono de 7 a 8 horas, acho que se eu chegar em 7 e meia tá maravilhoso, sem nenhuma interrupção, não pode acordar, mas foca nisso. Se o sono não tá bom, procure estratégias para poder melhorar, eu vou estar ajudando vocês nessas estratégias aqui de como resolver a questão de sono ruim,
e gerenciar o estresse. Minha dica para o estresse não é eu dizer, não se estresse. Cada um sabe o que se estressa, mas procure ferramentas, leia mais, medite, ouça bons vídeos, né, que te ajudem. Eu tô apaixonada por filosofia, então super indico. Você tem um monte de podcast, tem um monte de vídeo no YouTube sobre filosofia, muito bacana, faz a gente dar um sentido à nossa vida e talvez vocês possam encontrar esse caminho. Mas, então, mais do que reduzir o estresse, é aumentar o anti-estresse, ou seja, fazer coisas que vocês gostem, que carreguem vocês, que a gente vai deixando de lado as coisas que nos dão prazer, nos dão bem-estar, nos dão bom humor, nos fazem sorrir. Então, façam mais coisas que façam vocês sorrir, que isso faz muita diferença para a vida e óbvio que vai ajudar a controlar o glaucoma e preservar a visão. Espero vocês quarta-feira, 18 horas. Compartilhe essa live e espero todo mundo quarta. Comentem aqui depois na live o que vocês querem que eu fale mais, que eu vou ajustando o que já está programado com o que vocês querem, tá bom? Obrigada pela companhia, beijo. Ótima segunda-feira que a gente entre agosto aí de pé direito e tem um mês maravilhoso. Beijo, tchau.